só fiquei sabendo por causa de uma notícia, né? Então, o que eu sei é só o que está nos jornais. Então, até que eu realmente possa saber, com documentos, se a Interpol vai aceitar ou não esse pedido, qualquer decisão que eu for tomar vai ser só realmente continuar fazendo jornalismo, como sempre, de modo muito tranquilo, né? Consciência de quem nunca ficou defendendo Farc, narcotráfico, os partidos comunistas, genocidas, a consciência tranquila de um jornalista que exerce sua profissão. À medida em que as coisas forem caminhando, os meus advogados vão tomar as decisões cabíveis. Eu não sei o motivo ainda, né? Ainda vou ver com os meus advogados a decisão do Alexandre de Moraes, que parece que só saiu após as notícias, né? O Globo agindo, o G1 agindo de assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes, de modo pessoal, uma empresa privada, servindo de assessoria de imprensa para o ministro da Suprema Corte. Eu quero ter as informações oficiais. Até lá, eu quero ler a decisão, ver, discutir com os meus advogados. Até então, é tudo o que está naquela narrativa de gabinete do ódio, monetização, etc., coisa que já foi longamente respondida em todas as nossas redes sociais, todos os nossos veículos de comunicação, como é o Terça Livre, e hoje, que nós temos um programa, eu tenho um programa, e os boletins, os programas que existiam no Terça Livre hoje, estão sendo transmitidos pelo artigo 220. Lá nós já mostramos, né, essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa, né? Então, a decisão é essa, né? Ele falou algo que eu não gostei e por isso eu quero prendê-lo, até onde eu pude observar, de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor. Carlos Graeb, na Veja, do ano passado, manifestou a preocupação dele com relação à derrubada de contas e canais de acordo por causa do sucesso, né? Ou seja, crime de opinião. E ele reconheceu, mesmo como crítico, né, de Bolsonaro, crítico de apoiadores do Bolsonaro, o jornalista da Veja, embora ele criou o conceito de censurado autoritário, né, ele manifesta o receio, né, com relação a tudo isso. Recentemente, o que nós observamos? Um jornalista colunista da Folha de São Paulo sofrendo também coisas que eu acho absolutamente abjetas, né, uma tentativa de cerceamento da sua liberdade de expressão. Ele escreveu um artigo de opinião na Folha contra o Nunes Marques. Na Justiça, a PGR ofereceu queixa-crime, a Justiça não aceitou a queixa-crime da PGR. Quando as coisas estão caminhando na primeira, na segunda instância, parece que há justiça no Brasil. A coisa fica muito estranha quando ela vai, por exemplo, como o Nunes Marques fez, seguindo o espaço do Alexandre de Moraes, levar para a Polícia Federal o cerceamento da liberdade de um jornalista. E agora, né, a gente está observando que não é só contra jornalistas de direita, conservador ou qualquer coisa, qualquer rótulo que seja. A coisa chegou também em jornalistas de esquerda na Folha. O que me assusta é a imprensa ficar calada diante de tudo isso, sabendo que censura e jornalismo não podem coexistir. O jornalismo ele precisa ter liberdade, independente se eu concordo dele ou não. Eu quero que o Carlos Graeb continue falando as coisas que ele fala na Veja, eu quero que o Ubner Mendes continue falando as coisas que ele fala na Folha e que vença o melhor. Agora, não pode pegar e censurar quem tem mais audiência por meio da Suprema Corte. Ideia de como que chegou na Folha de São Paulo. Eu só sei que é crime, né, esse tipo de vazamento de informação de investigação dentro da Polícia Federal. Isso não é recente, isso tem acontecido com recorrência em vários órgãos de Estado. Nós percebemos que houve vazamento da CPI, houve vazamento de investigação da Polícia Federal. E aí, o mais incrível é isso, né? Esses órgãos que querem investigar alguém que simplesmente estava conversando com uma secretária, eles consideram que eu, conversando com uma secretária do ministro, estaria praticando exatamente o que os jornais estão praticando, né, ao divulgar material proveniente de crime. Né? Ou seja, não estou dizendo que o jornal cometeu crime ao divulgar o vazamento. Agora, como esse vazamento chegou até, essa informação chegou até o jornal, isso é crime. Então, eles atribuem a mim exatamente aquilo que eles fazem. Não é uma questão agora de debate político-eleitoral ou debate político-ideológico. O que nós estamos diante aqui é de um problema de Estado. Nós não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido. Nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir. Nós não podemos permitir que um tipo de crítica não possa existir. Até agora eu só ouvi crítica estética. Ele fala palavrão, ele fuma, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu quero ver que alguém apresente, né, na justiça qual tipo de crime que o jornalista estaria cometendo
E aí vai acontecer o que aconteceu comigo no caso da procuradora, que manipulou um trecho de um vídeo meu dizendo que eu teria ameaçado o ministro Barroso e a juíza não aceitou. Vai acontecer como aconteceu com o Rubem Mendes da Folha, né, que não aceitou a queixa-crime contra calúnia, difamação, etc. Quando nós vamos para a justiça, nós temos uma opção que até agora não apareceu, nem para mim, nem para minha empresa, Augusto, que é o Audi Alteram Partem, que é você poder ter a possibilidade de apresentar defesa. Né? Ou seja, os jornais parece que esqueceram o artigo 11º do Tratado dos Direitos Humanos, onde diz que ninguém pode ser considerado culpado antes que esteja tramitado e julgado. Né? Esqueceram isso, esqueceram o artigo 220 da Constituição Brasileira, onde nenhum órgão pode ser censurado, e aí nós temos a existência agora do primeiro veículo de comunicação que está proibido de usar as redes sociais para a sua existência. E a imprensa está calada, com raríssimas exceções, como aqui no Pingo nos Is. Só tenho uma, né, que está ativa, que é o meu Telegram. Né? A única que eu tenho que eu posso utilizar até agora, que as redes sociais dão liberdade, é o Telegram, né, que é Alan dos Santos, tudo junto. O Terça Livre perdeu as suas redes sociais, não por decisão da Big Tech, mas por decisão que seriam decisões sigilosas, creio eu, que envolvendo essa manifestação de desejo do Alexandre de Moraes hoje. E os programas que antes estavam no Terça Livre foram cedidos pela empresa para a iniciativa Artigo 220, que é uma iniciativa americana, né, está sujeita às leis americanas, onde opinião não é crime, né, vale lembrar. Então, quem quiser acompanhar o que antes era feito pelo canal Terça Livre, não pertence mais ali os direitos ao Terça Livre, e agora pertence à iniciativa Artigo 220. Nós temos a manifestação de um desejo, né, do ministro Alexandre de Moraes, e que precisa passar primeiro pelo Ministério da Justiça e depois a Interpol terá de decidir se ela aceita ou não. E visto casos recorrentes provenientes da Venezuela, China e Equador, a Interpol não aceitou, né, em casos recentes, que nós iremos expor no Boletim da Noite, lá no canal da iniciativa Artigo 220. Ou seja, até agora, o que nós temos não é a notícia de um pedido de prisão do Alexandre de Moraes e extradição por parte da Interpol. Até agora nós temos o Alexandre de Moraes pedindo, né, tanto ao Ministério da Justiça quanto à Interpol para que o desejo dele seja concluído. Existe um abismo até aí. Nós sabemos muito bem que ainda existem leis e ainda existem instituições que querem proteger os direitos humanos fundamentais, inclusive a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião. É o que me conforta, é o que me deixa tranquilo. E, acima de tudo, né, Ana, é aquela tranquilidade de você nunca ter tido uma gráfica no nome de um irmão que recebeu dinheiro do MEC, ou que recebeu dinheiro daquilo outro. Você não ter nenhum telefonema onde tenha diálogo cabuloso com o narcotraficante. É aquela tranquilidade de você saber que você pode criticar as Farc, que você pode criticar... o seu nome não vai estar no laptop do Raul Reis, né, como aconteceu com petistas no período da investigação da morte do Raul Reis, lá em 2008. Ou seja, a tranquilidade de um jornalista sério, honesto, não perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém na minha equipe é perfeito. Né? Nós podemos incorrer em erros, nós podemos incorrer em imprecisões, qualquer coisa do tipo. Queremos nos profissionalizar cada vez mais, mas uma coisa é certa, Ana, nós iremos fazer o jornalismo como manda a nossa consciência, não a conta bancária. Eu não quero que a minha vontade seja estabelecida dentro de uma república. Eu quero que a lei seja aplicada. É só isso. É só apresentar provas, né, dentro de um processo e não dentro de uma investigação sigilosa, onde não há apresentação de ampla defesa. Né? Eu quero que alguém vá lá na justiça, apresente as provas, use o Ministério Público para denunciar e aí use todo o ordenamento jurídico brasileiro que existe, está aí, ele não foi anulado, não estamos no estado de exceção, não no caso de oficialmente, né? O que parece, né? Aparenta que nós estamos num estado de exceção, mas use-se a lei, não é o que eu quero, não é o que o jornalista da Folha quer, não é o que o jornalista do Estadão quer, não é o que o jornalista do G1 quer, não é o que um assessor do STF queira, não é o que Alexandre de Moraes queira, não é o que o Bolsonaro queira, não é o que ninguém queira. Nós queremos apenas a letra da lei. Se nós tivermos a letra da lei ainda valendo alguma coisa no país, nós iremos conseguir muitas coisas. Agora, o que não pode é esse jogo de vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não quero nada, eu quero só a letra da lei sendo obedecida e exercida.